Boa noite, Urbana. Boa noite. Vocês estão aí. Que bom revê-los, que bom encontrar vocês, que bom ver alguns rostos aqui que eu não via faz tempo. Que alegria poder estarmos juntos, reunidos na palavra do Senhor. Confesso para você que eu estou muito animado para esse tempo que a gente está começando aqui na nossa igreja, esse período do calendário cristão que nós chamamos de Quaresma. E talvez você que esteja nos visitando, você talvez esteja um tanto, se perguntando, Quaresma, mas esse negócio de Quaresma é coisa de católico romano. Como assim uma igreja evangélica observa o tempo da Quaresma? De fato, é verdade que a tradição romana, a tradição cristã dentro do romanismo católico, seja a tradição em nosso país que mais dê atenção a esse chamado período da Quaresma. Mas a Quaresma não é uma festa ou uma liturgia romana. É uma festa, é uma tradição e é um período do calendário cristão, universal. E eu acho que muitos evangélicos, eles não levam tanto a sério esse chamado tempo da Quaresma, porque muita gente acha, muito evangélico mal informado acha que a grande celebração do cristianismo é o Natal. Pelo menos nos parece isso quando a gente vê as igrejas, né? Quando a gente olha para as igrejas evangélicas de maneira geral, a grande celebração do ano é o Natal, aquela cantata, aquela coisa maravilhosa. E de novo, não tem nada de errado eventualmente celebrar o Natal de maneira bastante apoteótica. Mas, meus irmãos, a nossa grande festa é a Páscoa. A grande celebração, a grande data celebrada do cristianismo é a Páscoa, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, né, que como evangélicos a gente inverteu, né? Na Páscoa a gente vai para a praia e no Natal a gente faz alguma coisa na igreja. Quando a proposta é justamente o contrário. A Quaresma é esse tempo em que a gente se prepara para a celebração da Páscoa. São esses 40 dias em que nós celebramos no calendário cristão para que a gente possa voltar o nosso coração ao Senhor, voltar a praticar as chamadas disciplinas espirituais, como o jejum, a oração, a meditação, o culto doméstico, enfim, tantas outras disciplinas espirituais que nós deixamos para trás, né, que a gente deixa passar, a gente entra tanto no automático na nossa vida cristã e a gente acaba não se dedicando. A proposta da Quaresma para o povo cristão é justamente isso. Olha, a Páscoa está chegando. Faltam 40 dias para a Páscoa. Vamos devotar o nosso coração à palavra de Deus. Vamos devotar o nosso coração ao Senhor. Vamos observar esse tempo com bastante diligência, porque nós estamos nos preparando para a celebração da maior festa do cristianismo. Por isso, aqui na Urbana, como somos uma igreja de tradição reformada, nós observamos o calendário litúrgico e nos preparamos com bastante diligência, devotando o nosso coração para essa celebração da Quaresma. Por isso eu queria convidar você, eu falei isso em todas as celebrações, nesse domingo, tanto às 9 quanto às 11h15, e o meu convite é para você, para que você também tenha esse movimento, cultive esse movimento, não somente ouvindo essa série que a gente vai começar hoje, não somente tendo esse tempo, aqui na nossa igreja, em nossos cultos, todos os domingos a partir de agora a gente vai ter a celebração da Eucaristia, até chegar lá no Domingo de Ramos. Mas, acima de todas as coisas, que você possa olhar para dentro de si e participar desse tempo, celebrar esse tempo da maneira como ele se propõe, olhando para o Senhor na medida que a gente se aproxima dele. Tá joia? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, os que abrem a Bíblia, os que ligam a Bíblia. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 3, hoje nós vamos, refletir a partir dessa passagem. 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos do versículo 12 até o versículo 18. 2 Coríntios 3, 12. Diz assim: portanto, vemos que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois
até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, estamos com o teu santo livro aberto, estamos com a tua palavra diante de nós e submete o nosso entendimento a ela. Rompe a nossa surdez, resplandece, brilha e cura a nossa cegueira. Retira essa noite, eventualmente, algum véu que tenha sobre os nossos olhos, para que a gente possa perceber a tua vontade, perceber a beleza do teu caráter, perceber quem tu és. Por isso, na medida em que meditamos e que aplicamos especialmente o texto, que a tua boa mão nos conduza e teu Espírito sopre. Fala profundamente conosco essa noite. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Metamorfose ambulante. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo falando: pastor, isso é coisa do Raul Seixas. Que raio de paganismo é esse você vai botar na igreja, pastor? Quem fala de metamorfose ambulante é o Raul Seixas. Eu sei que a turma aí que nasceu depois do ano 2000 não faça nem ideia de quem seja o Raul Seixas. Mas o Raul Seixas foi, de fato, um cantor bastante fora da caixa e biruta, né? Conhecido como o pai do rock and roll aqui no Brasil. E o Raul Seixas, de fato, cantou que ele preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. É verdade que quando Raul Seixas cantou isso no final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, o Raul Seixas não estava pensando sobre a tradição cristã, ele não estava falando sobre, enfim, aquilo que a tradição cristã propõe acerca do que seja a obra da santificação e a obra da transformação operada pelo Espírito de Deus no crente. Mas o Raul Seixas, ele cunhou essa expressão que tem tudo a ver com o que a tradição cristã ensina. Porque, de fato, desde o momento que nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, desde o momento que nós publicizamos a nossa fé por meio do batismo, somos acolhidos no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazemos parte do corpo espiritual, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, nós somos iniciados por obra do próprio Espírito Santo num processo de santificação e de transformação. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios de se despir do velho homem e se revestir de uma nova humanidade segundo a humanidade do Senhor Jesus Cristo. A nossa caminhada cristã, enquanto nós andamos sobre essa terra, é uma caminhada em que nós estamos passando por um processo de transformação. A expressão grega usada, especialmente pelo apóstolo Paulo, nas suas epístolas para descrever essa transformação, é justamente essa expressão que a gente conhece como metamorfose. Em outras palavras, desde o dia que a gente se converteu e conheceu o Senhor Jesus Cristo e confessou a nossa fé, até o dia da glorificação, da ressurreição dos mortos, nós estamos num processo operado pelo Espírito de Deus, de transformação. Todo cristão andando nesta terra é uma metamorfose ambulante. Todo cristão nesta terra, andando sobre esta terra, ele está sendo convidado pelo Espírito de Deus a se engajar num movimento de mortificação da carne, de transformação do seu caráter, de renovação da sua fé,
de intimidade, promoção de intimidade com o Senhor. Por isso, sim, a tradição cristã, em alguma medida, ensina que todo crente, todo aquele que já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é, sim, uma metamorfose ambulante. Porque ele está sendo tratado ao longo do tempo, enquanto caminha sobre essa terra, sendo convidado a uma vida de santificação. Agora, uma coisa que eu queria eventualmente esclarecer, na verdade, duas coisas inicialmente aqui nessa abertura dessa série, desse tempo de reflexões que a gente tem aqui hoje. Em primeiro lugar, é que eu gostaria de falar para você de santificação com os pés na realidade da história, na realidade da vida. Porque, meus irmãos, um entendimento muito incorreto da santificação é que muito evangélico mal informado acha que santificação diz respeito a um processo em que vai fazer com que a gente se desconecte completamente da realidade, a gente vai se tornando cada vez mais angelicalizado, a gente vai virando anjo, porque afinal de contas Deus está me transformando, Deus está mudando o meu caráter, Deus está me conduzindo em santificação. Então chega aquele momento que a gente praticamente não pisa no chão, né? Você conhece aquele tipo de crente que confunde farisaísmo com santificação? E aí ele acha que porque ele está nesse processo, ele não se conecta com a realidade da vida. Mas, meus irmãos, para que a gente possa falar de santificação, antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer a grande incoerência que nós somos. Porque, sim, nós estamos sendo convidados por Deus e trabalhados por Deus, pelo próprio Espírito de Deus, nesse processo de transformação, é verdade. Mas nós também precisamos reconhecer que no dia que nós nos separamos de nosso pai Adão, nós nos separamos de Deus em nosso pai Adão, nós tivemos a nossa natureza degenerada e o pecado passou a habitar em nós. Então sim, nós somos uma grande incoerência. Enquanto a gente habita esta carne, por mais que sejamos convocados a andar com Deus, a buscar intimidade, nunca seremos perfeitos. Nunca vamos conseguir viver uma perfeição absoluta. Somos sim incoerentes. Então se um dia você já ouviu alguém chegar para você e falar assim, eu não gosto dos crentes, porque os crentes são tudo incoerentes, você diga, é verdade. Somos incoerentes. Porque os nossos pés estão andando sobre esta terra. Então eu quero dizer para você que falar sobre santificação não é falar de algo etéreo, distante, absolutamente subjetivo, que a gente fala das coisas lá do céu. Não. Falar sobre santificação, antes de qualquer coisa, precisa começar por um reconhecimento de que os nossos pés são de barro, de que a nossa natureza é pecaminosa, de que sim, há dentro de nós inclinações que são desordenadas, que há dentro de nós desejos que estão desconfigurados, que há dentro de nós coisas que estão absolutamente fora da vontade de Deus. Ainda que estejamos sendo conduzidos e convidados por Deus a esse processo de santificação, precisamos reconhecer. Como eu falei para o pessoal da manhã, talvez no caminho, vindo para cá, né? A gente é essa incoerência, né? Porque no caminho a gente vira para nossa mulher, né? Antes de sair de casa, fala, vamos mulher, vai, pega as crianças, dá um banho nas crianças logo aí que a gente tem que ir. Aí vem quebrando o pau no carro, né? Porque você que tem filhos pequenos, eu tenho uma filha pequena de 2 anos, eu sei qual que é a logística para tirar uma criança pequena de casa. E aí um se xinga, o outro briga, fala, mas você é um grosso, e você é uma atrasada, que não sei o quê, e parará, e tarará. Aí a família entra no carro, vem um homem dirigindo, olhando para cá assim, a mulher olhando para o outro lado, a criança chorando atrás do carro. Aí a família chega na porta da igreja, liga o modo evangélico e fala, paz do Senhor, irmão. Nós somos essa incoerência. Nós somos isso. Por isso eu queria que você soubesse que enquanto nós formos falar sobre santificação nessas próximas semanas, eu vou tentar ser o mais realista possível. Porque muitas vezes, quando a gente fica divagando sobre essa temática da obra de Deus em nós,
A gente consegue ir na lua, a gente consegue ir literalmente no céu, a gente consegue ir no trono da glória de Deus. E às vezes fica completamente desconectado, achando que esse negócio é um negócio distante. Por isso, esse primeiro esclarecimento eu queria fazer a você. Falar sobre santificação significa reconhecer as fragilidades e as mazelas que nós carregamos dentro de nós. Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: só nós sabemos os monstros que nós somos. Porque só a gente sabe os pensamentos que a gente tem, os desejos de morte que a gente tem. Só a gente sabe a ira que passa pelo nosso coração. Só a gente sabe as coisas desconfiguradas que nós alimentamos dentro da nossa alma. Por isso, sim, começar falando de santificação precisa, o ponto zero, introdutório, é reconhecer que sim, nós estamos sendo conduzidos. Deus, ele está interessado em renovar o nosso ser. Deus, ele opera de maneira profunda pelo seu Espírito, a fim de nos transformar, nos fazer pessoas crentes, gente melhor sobre este mundo. Mas também precisa ter um reconhecimento de que a gente está quebrado. Porque, meus irmãos, se a gente não reconhece que a gente está quebrado, a chance de falar dessas coisas em termos farisaicos, ai, obrigado, Senhor, porque não sou como este publicano. Obrigado, Senhor, porque não sou como este adúltero. Obrigado, Senhor, porque não sou como este lazarento desgraçado que está devendo o cunhado, a sogra. Graças a Deus, porque não sou como esses pecadores miseráveis. Isso é farisaísmo. E o Senhor Jesus Cristo condenou. Então, livrando a nossa abordagem de qualquer tipo de farisaísmo, na medida que a gente vai falar da obra da santificação, precisamos falar de santificação justamente por causa das quebras que existem dentro de nós. Agora, em segundo lugar, que tem a ver com esse primeiro ponto, é o fato de que nós estamos sim sendo transformados. E como eu disse para você, muitos cristãos mal informados, eles acham que ser conduzido numa obra de santificação é se tornar meio anjinho, né? Que sai da terra. Só que eu queria que você olhasse comigo para o versículo 18 do texto que nós lemos. Olha só o que o versículo 18 ele diz. Ele diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Agora, note, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Ele está se referindo a Jesus. Em outras palavras, o padrão da nossa transformação é Jesus Cristo, um homem. Em outras palavras, ser conduzido por Deus numa obra de santificação e de transformação, ser uma metamorfose ambulante, significa ser conduzido num processo de humanização. Porque o nosso padrão de humanidade é Jesus. A gente não está sendo formado, transformado para virar anjinho que brilha no céu. Nós estamos sendo transformados para nos tornar homens e mulheres que andam sobre a terra com verdadeira humanidade. Porque o nosso padrão de santificação, de transformação, é um homem. Porque nós não temos, meus irmãos, que medir a humanidade de Jesus a partir da nossa. É o contrário, é a nossa humanidade que precisa ser avaliada a partir da humanidade de Jesus. Ele é o homem perfeito. E se ele é o homem perfeito, quanto mais próximo de Jesus, mais humano me torno. Quanto mais próximo de Jesus, mais descubro o que significa ser homem, ser mulher. Quanto mais próximo do Senhor Jesus Cristo, mais humano vou me tornar com meu marido ou com minha esposa, com os meus filhos. Mais humanamente vou me relacionar com os meus recursos e o meu patrimônio. Mais humanamente vou me relacionar com aqueles que estão ao meu redor no trabalho. Mais humano me torno. Não é uma obra de angelicalização. É um processo de humanização. E você já parou para pensar que o mundo ao nosso redor, agora sim, agora eu estou falando dos pagãos, o mundo ao nosso redor, ele clama por humanidade? Ah, sejamos mais humanos. Sejamos aquele tipo de gente que acolhe, que haja mais humanidade em nós,
que a gente consiga se compadecer daqueles que estão lá no norte, do litoral paulista, que a gente consiga ser esse tipo de gente que é mais humana, menos bestializada, menos máquina. Precisamos de mais humanidade, é o que o mundo está clamando. E a resposta da tradição cristã é verdade. Porque, meus irmãos, não precisa ser crente para reconhecer aquilo que eu acabei de falar, que a nossa humanidade está desconfigurada, que em nós somos, a nossa humanidade ela está degenerada. E a gente precisa de Jesus como esta referência plena para nos conduzir em um processo de humanização. Então a gente não se torna santo para sair da terra, a gente se torna santo para andar sobre a terra como homens perfeitos. Mulheres perfeitas. Gente que está sendo conduzido a um processo de transformação e de perfeição. A cada dia sendo aperfeiçoado. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse disclaimer precisa ser dado. Essas duas abordagens. Para que não tenhamos nenhum tom farisaico. Reconhecemos acima de todas as coisas as quebras que estão dentro de nós, o pecado que habita em nós, a humanidade degenerada. E entendamos que se estamos sendo transformados à imagem de um homem, é porque a santificação é um processo de humanização e não de angelicalização. Não vai surgir do nada uma auréola na sua cabeça e vai brotar nas suas costas uma asinha, de repente você vai parar de pisar na terra porque você está se aproximando de Deus. Não, isso não vai acontecer. Deus está interessado em forjar santidade em nós para que a gente pise cada vez mais sobre esta terra como gente transformada à imagem de Jesus, como fez Jesus. Eu tenho uma benta. A benta é a minha Golden. Ela pesa 45 quilos. Minha Golden, a benta. Razão de profunda alegria lá em casa. E a benta é um animal. Ela seguia por instinto. Então, ela é absolutamente instintiva. Ela come uma ração cara lá que a veterinária disse que a gente tinha que dar para ela, que eu me arrependo todo mês que eu tenho que ir lá na loja comprar a ração. E aí a gente vai lá, compra, eu posso dar uma pratada de ração para a benta. Ração fina. Coisa boa. Daquelas que os veterinários falam assim, uau, né? Agora basta eu e a Isabela, a gente se assentar na mesa para comer o pãozinho francês de R$1. A benta vem. E ela pode ter acabado de comer. Mas porque ela é guiada por instinto, aí ela pode ter acabado de comer a mais fina ração. A gente passa manteiga no pão. Ela já vem pro lado e fica com aquela cara de pidona. Dá um pouquinho aí. É isso que o pecado faz com a gente. Ele nos bestializa. Ele nos faz com que sejamos guiados meramente por instintos. Então o processo de santificação nada mais é do que Deus nos libertando desta bestialização e nos conduzindo a uma humanidade segundo o Senhor Jesus Cristo. Agora, para que a gente possa entender esse texto que a gente acabou de ler, para que a gente possa compreender essa passagem, a gente precisa entender algumas coisas importantes. A primeira delas é o fato de que o apóstolo Paulo, nesta passagem, ele está fazendo um contraste, ele está contrastando aquilo que era a antiga aliança e o que é a nova aliança em Cristo Jesus. E dentre todas as coisas que ele vai falar sobre esse contraste entre a antiga aliança, lá do período do Antigo Testamento, povo de Israel no passado, e a nova aliança, o povo de Deus, a igreja, ele vai dizer uma coisa muito simples. Ele vai dizer que no passado, os israelitas da antiga aliança, eles tinham um véu sobre o rosto, porque eles não tinham de fato encontrado uma verdadeira regeneração. Eles estavam imersos num sistema religioso, eles estavam imersos num programa eclesiástico religioso do templo, do sacerdote, de todas aquelas coisas,
mas eles não tinham encontrado uma verdadeira redenção. Os sacrifícios do passado, eles não davam conta de produzir redenção e salvação. E ele vai falar então que este véu que está sobre o rosto daquele que ainda não encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ele está até hoje sobre aquele que não se converteu. Agora, deixe-me explicar para você a origem dessa ilustração. O apóstolo Paulo está resgatando uma cena que está lá em Êxodo, no capítulo 34. A gente não tem tempo para olhar com cuidado lá, mas lá em Êxodo, no capítulo 34, você vai descobrir que o Moisés, o grande legislador de Israel, ele teve o privilégio de ver a glória de Deus. E ele falava com Deus face a face, vai nos dizer o texto de Deuteronômio. Quando Moisés morre, o texto fala para nós que nunca mais surgiu alguém na história de Israel com quem Deus falava face a face. Então Moisés, ele teve esse privilégio de vez em quando subir na montanha e conversar, ver a glória de Deus, conversar com o próprio Deus. E isto era algo tão grandioso que depois que ele tinha essas experiências de encontro com Deus, encontro com a glória de Deus, literalmente o seu rosto resplandecia. E para não ofender o povo israelita, escandalizar o povo israelita, e eventualmente ele mesmo não se tornar objeto de veneração, objeto de adoração, ele cobria o seu rosto com um véu. E esta glória que ficava resplandecendo em seu rosto depois dessas experiências com Deus, ela ia se desvanecendo, até o momento em que ele podia tirar completamente o rosto, tirar completamente o véu. O apóstolo Paulo pega essa metáfora do véu e ele aplica e diz, não é só um véu que põe no rosto, tem coração que está com véu. Versículo 15 ele diz assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. E ele continua, mas quando alguém se converte ao Senhor, este véu é retirado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, em primeiro movimento, é que esse negócio de santificação começa com uma obra do Espírito Santo de nos abrir os olhos. Nós temos a capacidade de ter este véu retirado de nós, e por causa disso, meus irmãos, nós podemos interpretar e contemplar a realidade a partir da nossa fé. Porque muita gente, meus irmãos, acha, e deixa-me aplicar isso daqui de uma maneira um pouquinho mais, enfim, que vai pegar para todo mundo aqui. Tem muito crente que acha que é crente, que é membro de igreja, que acha que já teve uma experiência de transformação com Deus. Mas ele vive uma vida absolutamente materialista, ou seja, somente preocupado com as questões da realidade presente. Não estou falando de materialismo no sentido de dinheiro, mas somente preocupado com a realidade presente, a matéria. Não tem nenhuma percepção da realidade a partir da fé, da cosmovisão cristã. Não interpreta mais a realidade a partir daquilo que a sua fé lhe instrui e lhe diz. Deixe-me tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer, contando para você uma história. Alguns meses atrás, a Antonella, ela teve alguns episódios, minha filha de 2 anos, ela teve alguns episódios de terror noturno. Os pais aqui de crianças pequenas sabem do que eu estou falando. Terror noturno. O que é o terror noturno? Você está lá dormindo e de repente a criança que está dormindo lá, ela acorda berrando, gritando, desesperada, absolutamente aterrorizada. É uma das experiências paternas mais desesperadoras que pais de primeira viagem como eu e Isabela podem passar. Porque você está lá dormindo, o sono dos justos, né, como o pessoal fala, e de repente a babá eletrônica, né, que é o Netflix dos pais de primeira viagem. Aí ela começa a apitar e aí você entra no quarto, a criança está berrando, está gritando, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
E como esses episódios de terror noturno começaram a se tornar recorrentes, você conhece, eu sou um acadêmico. Então eu comecei a procurar na internet leitura sobre terror noturno, artigo científico da psicopedagogia, da psicologia, da pediatria. Minha mulher é pediatra. Então, enfim, aquela coisa, falar o que a medicina tem a dizer sobre terror noturno. Isso é a preocupação com a realidade da matéria. E, de novo, todas essas coisas têm o seu lugar. Todas essas coisas são importantes. O que eu aprendi sobre, enfim, como lidar com a minha filha lendo essas coisas foi sensacional. Mas eu estava querendo interpretar aqueles episódios do terror noturno da minha filha apenas da realidade material. Até um dia que eu estava em casa, muito angustiado, porque você sabe, pode brigar comigo, pode me xingar, pode fazer qualquer coisa, mas quando mexe com um filho nosso, né? Quando um filho nosso é que está sofrendo, isso nos afeta profundamente. E eu estava muito, muito angustiado em casa e orando e falando, Senhor, eu não sei mais o que fazer. É angustiante ver a Antonella do jeito que ela tá, cada noite uma coisa, um pesadelo, um negócio, a gente não sabe lidar com isso. E enquanto eu estava orando, eu me percebi sendo ministrado pelo Espírito de Deus. E aí me veio a consciência, o fato de que a Antonella, todas as vezes que ela tinha esse episódio de terror noturno, todas, não tinha exceção. Durante o dia, ela tinha contato com uma pessoa da nossa família que vinha... Uma pessoa, deixa eu falar de maneira sensível aqui, porque esse negócio está indo para a internet. Mas era uma pessoa da nossa família que está entregue ao poder das trevas e que gosta de mexer com o poder das trevas. Que faz parte de uma religião que gosta do poder das trevas. E todas as vezes que a Antonella encontrava essa parente nossa, era batata. A noite ia ser uma noite complicada. De novo, eu não estou querendo propor para você que tem custo para tudo, como esse mundo evangélico maluco fala por aí. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa ter o véu retirado para começar a interpretar espiritualmente essas coisas. Aí eu comecei a pensar, eu olhei e falei, rapaz, olha só. Então todas as noites eu pegava minha filha, abraçava ela, impetrava a bênção arônica sobre ela. O Senhor, minha filha, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti vire o seu rosto e te dê a paz, te dê uma noite de paz, minha filha. E olha que eu não sou nem pentecostal, porque se fosse pentecostal, sabe, eu tava rodando. A gente repreendia. Senhor, essa casa pertence a ti. A Antonella é uma herdeira do pacto. Papai e mamãe são servos de Deus. Esse lugar pertence a ti. Repreendemos toda ação maligna. Faz conforme a tua palavra, que promete que os anjos, os teus anjos, acampem ao redor daqueles que temem o teu nome. E foi impressionante ver como bastou a gente dedicar a Antonella, consagrar, orar com a Antonella. Ela voltou a dormir bem. O véu, ele precisa ser retirado para a gente olhar para algumas situações da nossa vida, não só da perspectiva do que fala a psicologia, não só da perspectiva do que fala o terapeuta, não só da perspectiva do que fala, enfim, a ciência humana. O véu precisa ser retirado. E, meus irmãos, nós que somos cristãos, por isso que eu disse que tem muita gente que acha que é crente, mas não consegue olhar para a realidade, interpretar o seu casamento a partir dos óculos da fé, não consegue lidar com os dilemas da sua vida, da sua carreira, das dúvidas da vida, enfim, etc. Não consegue educar os seus filhos a partir dos óculos da fé, não consegue mais orientar a sua caminhada a partir de uma perspectiva espiritual. É só material. A sensação que eu tenho é que estes que se dizem crentes nunca tiveram seus olhos tendo retirado o véu, tendo sido retirado o véu. Um processo de santificação na nossa vida só começa, e ele só vai ser bem sucedido quando o véu é retirado. Um processo de santificação e de transformação, ele só vai acontecer na nossa vida, meu irmão e minha irmã,
quando a gente reconhecer a necessidade que nós temos do Espírito de Deus de soprar sobre nós, para nos esclarecer a realidade que está diante de nós. Não diz respeito só a ser convertido, ter tido um encontro, ter levantado a mão na hora que o pastor fez um apelo. Significa ter a capacidade de enxergar, ter a capacidade de ver o mundo ao nosso redor a partir daquilo que a nossa fé nos diz. Você quer ser uma metamorfose ambulante? Abra os seus olhos e ore para que o Senhor, Ele retire o véu diante de seus olhos. E aí você começa a interpretar a relação com os teus filhos a partir da fé. A relação com a tua mulher e com o teu marido a partir da fé. A relação com a tua carreira. Você vai administrar a tua carreira a partir de outros valores e outros princípios. Aí você vai começar a interpretar, às vezes, algumas cenas de sofrimento e de dificuldade na tua vida. Você vai falar, não, peraí, que isso daqui tem um propósito ou outro. Algumas coisas que a gente ora para Deus e fala assim, reclamando, Senhor, por que isso e aquilo? Você vai começar a apaziguar a tua mente e o teu coração em relação a algumas cenas que estão acontecendo na tua vida. Porque o véu foi retirado. Por isso, meu irmão e minha irmã, não existe transformação sem a retirada do véu. Não existe operação do Espírito nos santificando e nos transformando sem que o véu seja retirado dos nossos corações e dos nossos olhos. Aí então o versículo 17 vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. E meus irmãos, este é um dos versos do Novo Testamento mais mal interpretados dentro da história do evangelicalismo brasileiro. Vou incomodar você agora. Vou falar algo que você não gosta, porque eu preciso corrigir uma falsa interpretação do texto bíblico. Esse texto ele tem sido usado por algumas igrejas e tradições e mestres evangélicos de renome no Brasil como uma eventual licença para que a gente possa fazer o que quiser durante o culto. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido um ministro de louvor ou um pastor subir no púlpito e falar assim na hora do início do culto. Irmãos, aonde há o Espírito, aí está a liberdade. Portanto, nós estamos na presença do Espírito de Deus. Então, se você quiser rolar, se você quiser fazer macacada, se você quiser grudar no teto, se você quiser fazer acontecer, faça. Isso é tudo que o texto não está dizendo. Até porque o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo que aí onde há o Espírito há liberdade, na epístola anterior de Coríntios, ele diz que tudo que tem que acontecer no culto deve ter ordem e decência. Então, ou este apóstolo Paulo é esquizofrênico, ou esta é uma interpretação errada do texto. Porque o apóstolo que fala numa epístola, tudo que acontece no culto deve ter ordem, decência. O culto cristão não pode ser aquele tipo de culto que o pessoal olha e fala assim, bando de bêbado, bando de maluco. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo, onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não está falando de culto. Nesse texto ele está falando, como eu disse para você, de santificação. Então o que o apóstolo Paulo está de fato querendo dizer? Muito simples, basta ler o texto. É que quando nós temos o véu retirado de diante dos nossos olhos, nós desfrutamos de uma liberdade que nos é concedida pelo Espírito de Deus, não para fazer macacada no culto, mas para crescer e amadurecer espiritualmente. Porque, meus irmãos, deixem-me falar uma coisa muito, muito importante para você, especialmente você que é pai. Eu estou aprendendo isso a duras penas. Um processo de amadurecimento na nossa vida só vai acontecer no contexto da liberdade. Porque muitas vezes nós confundimos santificação, maturidade espiritual com farisaísmo. Como eu disse para você, a gente olha aqueles irmãos, que tem um cacuete evangélico. Paz do Senhor. Pastor, estou passando pelo vale. Uma filha de Jezabel. Um filho de Belial. A gente é o nosso discurso, é o nosso cacuete evangélico. Porque a gente tem até uma linguagem própria de gueto, E a gente acha que isso é santidade.
Eu já contei para vocês N vezes essa história, eu acho sensacional. Teve um rapaz aqui na nossa igreja que se converteu alguns anos atrás. Aí ele chegou para mim depois de um tempo e falou assim: pastor, agora eu sei como diferenciar os crentes da igreja. Aí eu falei: conta aí para mim, que essa daí eu achei interessante. Ela falou: não, porque tem crente normal, quando vem para a igreja, eles às vezes nem trazem a Bíblia. Os que trazem a Bíblia, eles andam com a Bíblia assim, ó. Agora, quando o cara é líder da igreja, é líder da igreja. Agora, se o cara é pastor, patente alta, falou assim mesmo. É aqui. E o pastor, quando ele fala, ele ainda dá uma empinadinha assim, ó. Isso é cacoete. E a gente acha que isso é santidade. Isso é cacoete. E a gente acha que isso é andar com Deus. Botar o terno. Botar a gravata. Aí a gente acha que isso a gente fala, a gente aprende uma meia dúzia de expressões e jargões evangélicos e fala: puxa, fulano tá andando com Deus, você viu? Isso é cacoete, meu. Isso não tem nada a ver com santificação. A gente está acostumado a achar que cacoete evangélico, farisaísmo, sabe aquele indivíduo fariseu que fala: não, nunca, jamais, eu não faço isso, em nome de Jesus. Eu não me relaciono com esses pagãos desgraçados, em nome de Jesus. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Como reformado que somos, a gente tem uma tendência lascada ao farisaísmo. E falar: ninguém conhece a Bíblia como a gente conhece. Bando de lascado, desgraçado, pecador, miserável. Porque nós reformados, nós conhecemos a fundo a fé. E a gente sai arrotando uma santidade, porque também acha que saber é santidade. Deixa eu contar uma história para você que aconteceu comigo anos atrás. E com isso eu começo a caminhar para o fim. Antes de pastorear a Igreja Batista Urbana, eu pastoreei uma igreja. Como esse negócio está indo para a internet, pastoreei uma igreja na Zona Sul de São Paulo. Você certamente sabe que igreja que eu estou falando. E nessa igreja, quando termina o culto da manhã, os crentes dessa igreja, que é uma igreja muito grande, descem em 2 grandes shoppings ali da região. O Shopping Morumbi e o Shopping Jardim Sul. Se você chegar num desses 2 shoppings num domingo, ali por volta de 1h30 da tarde, pegar um violão, subir lá na praça de alimentação e começar a tocar um quebrantado, acontece um culto, de tanto crente que tem ali. E aí nesse determinado domingo, eu chamei a Isabela, eu nem tinha casado ainda com a Isabela, a gente ainda estava noivo. Eu virei para ela e falei: amor, é o seguinte, eu preciso voltar para a igreja rápido, então vamos almoçar, fazer um almocinho aqui pelo shopping, em algum lugar, e daqui a pouco eu tenho que voltar, tem uma reunião antes do culto da noite, ainda tem culto à noite, então eu tenho que voltar rápido. Tá bom, amor. Descemos no shopping. Isabela, minha esposa, italiana, falou: vamos comer um italiano, né? Vamos comer uma massa, alguma coisa gostosa. Não. E aí a gente tava lá comendo, numa boa, de repente o garçom vira e fala assim: ô, seu Isaac, a gente tá com um vinho de mesa aqui, ó, excelente. Aí eu falei: uau, que legal. Virei pra Bela e falei: topa? Ela falou: topo. Aí, 2 taças, por favor. Tomei a minha taça, só que eu, inocente ainda, pastorzinho jovem, não tinha discernimento de algumas coisas do quão vil pode ser o mundo evangélico. A gente estava nesse restaurante italiano e a gente estava em cima de um mezanino que dava para toda a área da praça de alimentação, de convivência ali do shopping Morumbi. E a gente estava lá, eu e Isabela, comendo a nossa massa e tomamos uma taça de vinho. Fomos para casa. Passou o domingo. Segunda-feira é aquela folga pastoral. Na terça-feira cheguei na igreja, no escritório da igreja. Cheguei lá e me deparei que tinha um dossiê. Um dossiê do vinho que eu e Isabela nós tínhamos tomado. Tinha foto. Tinha o ano da safra do vinho que nós tomamos. Se era chileno ou argentino. A marca do vinho e até o valor que nós pagamos. Aí eu fui repreender e conversar com o fariseu lá, filho de Belial da igreja, que era o responsável pelo dossiê. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu sou convertido há 20 anos. Falei: uau, parabéns. E eu quero dizer para você que desde o dia da minha conversão, eu não boto uma gota de álcool na minha boca. Parabéns.
Isso não é santidade. Porque maduro não é aquele que diz, não, nunca, jamais. O maduro é aquele que, podendo, fala, não, obrigado. Maturidade só aparece no contexto da liberdade. A maturidade, ela exige o ambiente da liberdade para que ela possa acontecer. Porque o legalista não é santo, ele é legalista, fariseu. E o libertino que diz, eu vou tomar todas. Ele também não é santo, ele é libertino. Inclusive tem crente que precisa vir para a igreja no domingo depois do carnaval para pedir perdão por ter descido o caneco durante o carnaval. Legalismo e libertinagem são duas faces de uma mesma imaturidade espiritual. Quando o texto está dizendo que onde está o Espírito, aí há liberdade, é porque é nesse contexto de liberdade dada pelo Espírito de Deus, que tira o véu de nossos olhos e do nosso coração, é que nós podemos experimentar o ambiente para ser conduzidos em transformação, para tomar as melhores decisões, para poder dizer não aqui, sim ali. Porque o legalismo e a libertinagem, acredite, são duas faces de uma mesma moeda de maturidade. Agora, para apaziguar os seus ânimos, pastor, então quer dizer que eu posso sair daqui, sair descendo o caneco, se tocar o terror. Não. O pecado não é o consumo do álcool, até porque Jesus consumiu álcool. O pecado é se deixar dominar e a embriaguez. Isso é que é o pecado. Mas a gente acha, muitas vezes, que uma arrogância teológica é santidade. A gente acha que porque eu sou batista há 30 anos, eu sou santo. A gente acha que porque eu sou muito rigoroso com as regras. Pai e mãe, não faz isso com teu filho. Dá um certo nível de liberdade a partir do nível de maturidade que ele tem, para que ele possa tomar decisões boas ou ruins, porque quanto mais controlador você for, mais danoso eventualmente você pode se tornar na vida do seu filho. Palavra de um filho de pastor que foi criado num ambiente absolutamente rigoroso. Conhece aquela história de que filho de pastor não pode nada? Os filhos de todo mundo da igreja pode, o filho do pastor não pode. Conhece essa história? Absolutamente danoso. Porque os filhos de pastores, eles não podem ser conduzidos a um legalismo, eles têm que ser conduzidos à maturidade. Assim como o filho do diácono ou o filho do crente, ou como qualquer um da igreja. É no contexto da liberdade que a maturidade vai aparecer. É aquele que podendo diz não. É aquele que tem a oportunidade de sair com a secretária e fala, não, isso não honra o Senhor. É aquele que todos os amigos vão para o carnaval, para o bloquinho, e ele fala, não, isso não convém. O maduro é aquele que, desfrutando da liberdade, diz não, ou diz sim. É aquele que ele só aparece no contexto da liberdade. Então, uma vez tendo o véu retirado, gozando dessa liberdade dada pelo Espírito, eu posso me conduzir de maneira transformadora no mundo. E finalmente, uma vez que temos a face descoberta, versículo 18, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados de glória em glória. E todo mundo acha que esse de glória em glória, ou em glória cada vez maior, é de culto em culto, experiência em experiência, né? Então a gente fala, então esse domingo eu vou lá na igreja, eu vou me encher de glória para essa semana eu poder dar umas pecadas, aí domingo que vem eu volto à igreja, encho de glória de novo, aí na semana seguinte eu vou dar umas pecadas, aí vou de glória em glória. Tem gente que acha que é isso. Não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Vou na campanha. De campanha em campanha, louvorzão em louvorzão, isso e isso. Não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Quando o texto está falando que é de glória em glória, em primeiro lugar, ele está falando que esse processo de transformação ele é processual. E a gente vai ter um sermão só sobre como esse processo acontece na nossa vida. Fique tranquilo. Mas sim, existe uma dimensão processual. Eu não sou transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo do dia para a noite, mas um processo da vida. É de glória em glória. Mas em segundo lugar, e eu acho que é o mais importante, é que este processo de glória em glória,
ele é um processo glorioso, operado somente por Deus. Ele não pode ser um processo fabricado por homens. Pelo nosso próprio esforço, a gente nunca vai conseguir ser santo. Pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação, pela nossa própria participação, acredite, no máximo a gente vai ser fariseu. Agora, essa metamorfose, ela precisa ser gloriosa, como o título desse sermão propõe, porque esta é uma metamorfose operada pelo Espírito de Deus, que nos dá a capacidade que nós precisamos para experimentar essas coisas. Porque acredite, meus irmãos, santidade não vai ser algo que a gente vai conseguir fabricar, que a gente vai conseguir engenhosamente, pela nossa engenhosidade religiosa, operar em nós. No máximo a gente se esforça, a gente se dedica, a gente se protege, a gente estabelece cercas de proteção na nossa conduta. Mas a operação da santificação é uma operação gloriosa do Espírito de Deus. Porque uma vez que nós temos os olhos abertos, o texto diz para nós contemplamos a glória de Deus. E na medida em que a gente contempla esta glória, na medida em que a gente vê a beleza de Deus, na medida que a gente vê a beleza de Cristo, a nossa vida vai sendo transformada por esta contemplação gloriosa. Porque nós não precisamos de uma lista de regras para nos tornar santos. Nós precisamos de uma visão de um Deus glorioso para nos tornar santos. Nós não precisamos de uma regrinha batista para ser santo. Põe paletó, tira paletó, põe gravata, tira gravata. Eu só vou ser conduzido em santidade quando eu tiver claramente uma visão de um Deus glorioso. Quando o meu Deus for grande, quando o meu Cristo for brilhante, radiante e glorioso, aí esse Cristo tem poder para mudar o meu casamento, mudar a minha vida, mudar a minha relação com os meus filhos, mudar a minha relação com o meu dinheiro, mudar a minha relação com o mundo. Porque só um Cristo glorioso, só um Espírito glorioso pode fazer isso. Não perca de vista, porque a engenhosidade humana não opera isso em nós. Agora, para terminar, eu não tenho muitos fundamentos exegéticos para falar o que eu vou dizer nessa passagem. Mas se você continuar lendo, a gente não vai fazer isso, para terminar mesmo. Você chega no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, e logo em seguida, depois que ele falou isso, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, ele vai dizer que nós, a igreja, o povo de Deus, nós somos como vasos de barro que possuem um grande tesouro glorioso dentro de si, que é a mensagem do Evangelho, que é a operação de Deus em nós. Ou seja, nós somos de barro, não tem valor, vasos de barro, não é de ouro, não é de metal precioso, é de barro. E dentro de nós existe uma glória, uma operação que nada mais, nada menos é do que a mensagem do Evangelho, da graça de Deus operando em nós. E o clímax dessa glória que está dentro dos vasos de barro, vai dizer o apóstolo Paulo mais para frente, nada mais é do que o Cristo crucificado. Em outras palavras, ser transformado de glória em glória significa ser transformado aos pés do Cristo glorificado, porque acredite, o ápice da glória de Deus, da glória de Cristo, é quando ele sangra, é quando ele morre, é quando ele está no Calvário. O ápice da glória de Deus é Cristo açoitado, é Cristo dilacerado, é Cristo sangrando por mim e por você, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado, comprando o poder necessário no seu sangue para que eu e você sejamos transformados. Ser transformado de glória em glória é ser transformado ao pé da cruz. Ser transformado de glória em glória é tendo uma percepção de Cristo glorioso, não coitadinho, porque nós não temos um Cristo coitadinho. Nós não professamos um coitadismo de Cristo. Nós professamos a glória
de um Deus que é tão glorioso que ele aceita a morte por mim e por você. Aceita o açoite por mim e por você. Aceita os cravos por mim e por você. Sangra e morre por mim e por você. Ser transformado de glória em glória significa ter ido para o pé da cruz. Não é campanha, não é louvorzão, não é culto. É uma operação do Espírito de Deus, nos levando para estar nos pés da cruz. Porque no pé da cruz a gente se encontra com a verdadeira glória de Deus. Por isso, você que está procurando poder, procurando saber como é que isso vai se processar na sua vida, eu vim dizer para você, vá para o pé da cruz, vá para o pé da cruz. Vá se encontrar com esse Jesus glorioso. Vá ter uma experiência transformadora e verdadeira com o Deus que brilha no alto de uma cruz. Porque só um Cristo muito glorioso, ele pode transformar a vergonha da cruz em glória. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Ah, Pai, como a gente precisa de uma contemplação de um Deus grande. Como a gente precisa ter esse encontro. Sem esse encontro não tem transformação, não tem metamorfose. E Pai, como a gente, quando não encontra essa glória, a gente confunde farisaísmo com santidade. A gente confunde cacuete evangélico com santidade. A gente confunde tanta coisa com santidade. A gente confunde legalismo com santidade. Ah, Pai, quão distantes estamos e quão quebrados são os nossos pés, quão desconfigurada é a nossa natureza. E como a gente precisa de Jesus como esse padrão perfeito da nossa transformação. Ah, Pai, sopra um espírito essa noite, um espírito de liberdade, remove o véu dos nossos olhos, para que a gente possa então, de fato, ser conduzidos à imagem do Teu Filho. E nesse processo de transformação sejamos crentes melhores, servos melhores, maridos e esposas melhores, filhos melhores, estudantes melhores, profissionais melhores, gente mais humana. Ah, Pai, nos livra da bestialidade que herdamos do Éden. E de glória em glória aos pés da cruz do Cristo glorioso, a gente possa ser transformado à luz dessa metamorfose gloriosa. Então ajuda-nos a olhar para a cruz. Ajuda-nos a olhar para Jesus. Ajuda-nos a ter uma visão de um Deus grande. Ajuda-nos, Pai, porque o pecado faz com que a nossa percepção e o nosso horizonte seja limitado. E a gente precisa que o Senhor Jesus brilhe e rompa a nossa cegueira. Que Ele fale profundamente e rompa e cure a nossa surdez. Que Ele nos toque e a gente finalmente vai arder por Ele. Por isso, Pai, vem nos encontrar. Porque somos absolutamente dependentes dessa obra que só o Espírito pode operar em nós. Gratos por Jesus nós somos. Amém.